Oi, 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 oi. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Demorei, mas cheguei, né, gente? Deixa eu organizar aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa live de hoje, continuando a nossa minissérie, né? Nossa minissérie Virando o Jogo da Traição. Mais uma live. Ontem nós tivemos uma live super especial com a Ramá. E hoje eu também vou ter uma convidada muito especial, né? Flavinha vai estar com a gente, compartilhando. Quem aí já ouviu o testemunho da Flavinha no dia que a gente teve um bate-papo com o Rodrigo e com a Flavinha? Pois é, hoje vai ser um pouco mais especial, porque hoje vamos estar só nós duas, então nós vamos poder conversar bastante, porque da outra vez só falou o Rodrigo, só falou o Beto, e hoje a gente vai poder conversar, falar sobre essa virada de chave, né? Essa situação que tanto eu quanto a Flavinha a gente viveu. E hoje eu vou até dar uma cutucada nela, que eu quero que ela conte mais umas histórias que eu sei, né? Mas eu acho que vale a pena ela compartilhar aqui com todas nós. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Óbvio que agora que eu vou convidar a Flavinha, enquanto eu convido a Flavinha, eu quero te encorajar também a convidar todo mundo, né? Mandar os aviãozinhos aí. Ai, corri, gente, mas cheguei. Então eu queria que vocês convidassem mais pessoas para estar aí com a gente nessa live de hoje. Eu acredito de verdade que muitas coisas vão mudar na nossa mente, né? Muitas ideias, muitos pensamentos. Eu acredito que... Eu sempre acho que testemunho é como se fosse a palavra de Deus trazida à prática. Toda vida que a gente escuta testemunho, ela tem um impacto muito grande, não como a palavra, porque a palavra, ela corta, né? Ela divide, junta em medula, espírito e alma, mas o testemunho é como se tornasse a palavra mais tangível para a nossa pessoa, né? Para a gente, né? Então, é por isso que eu tô querendo essa semana compartilhar com vocês esses testemunhos, né? Todos os dias a gente tá tendo um testemunho especial, cada um mais especial que o outro. E enquanto vocês convidam as amigas, eu vou convidar a Flavinha para entrar aqui com a gente, porque nós temos muito que conversar e infelizmente esse Instagram limita o nosso bate-papo a 1 hora, é muito pouco, né? Mas vamos que vamos. Vou chamar aqui a Flavinha para estar com a gente. Oi! Oi, amiga! Menina, demorei, mas cheguei. Ó, já trouxe o papel aqui, né? Porque eu sei que eu já vou Muito chorar. importante, isso é muito importante. Então, Deixa eu você te falar, tá tá aí, muito também tá frio aí? calor? Tô não, amiga, é porque o cabelo tá mais melado mesmo, né? Tá É, vai tudo linda! mudando. Gostei! A Tá gravidez maravilhosa! muda nós em tudo. Amiga, tá muito frio aí? Amiga, aqui, outro dia eu falei para um casal que foi para Gramado curtir o frio. Eu falei, não preciso ir para Gramado, não. Aqui eu curto o frio sem viajar. Aqui só precisa abrir a janela, né, Flavinha? Congelante, Nath, uma delícia, tá bom demais. Eu imagino, me lembrei daquelas do começo de tudo, né, Flavinha? Quando a gente ia pra aí, começava lá fora e terminava lá dentro, debaixo das cobertas, né, amiga? Porque era tão frio que a gente não dava conta de ficar lá fora, né? E eu maltratando o povo que eu queria que ficasse lá fora, né? É, porque lá fora era o profético. Amiga, eu queria agradecer demais você estar aqui com a gente, né? Aceitando esse convite. Aliás, não existiu uma vez que eu não lhe convidasse que você prontamente não viesse. Então, assim, eu quero agradecer pelo seu coração de servir, né? Sempre. A gente já tinha feito uma live, mas a gente tinha feito uma live com os maridos, né? A gente quase não conseguiu falar, porque os homens é que estavam rasgando o verbo. Mas hoje, Flavinha, em especial, eu queria muito que você compartilhasse também a sua história. E óbvio, evidente, né, Flavinha, que quando a gente abre algumas histórias com um pouco mais de detalhe, parece que as pessoas se identificam mais, né? Elas conseguem se conectar mais com a gente. Óbvio que a gente sabe de muitas histórias de vocês, mas eu queria... Daqui a pouco, gente, eu vou desativar os comentários. Calma, respirem, calma. As mulheres estão ansiosíssimas.
Mas eu queria, Flavinha, que a gente abrisse um pouco mais para que as pessoas compreendessem que algumas pessoas acham assim, mas fulana só ouviu falar de determinada situação, fulana só pegou a mensagem, né? Assim, e às vezes as pessoas elas mensuram a dor da traição a partir de situações que às vezes não são tão concretas, né? E eu sempre falo que a dor é a mesma, né, Flavinha? A dor é a mesma da traição. Só me aconchegar aqui que a barriga de vez em quando pesa. É, a dor da traição, ela é, ela é imensurável, né, Flavinha? A gente não pode calcular, né? Porque de fato está muito relacionado ao tempo que você está vivendo, ao momento, e especialmente como você está com Deus, né, Flavinha? Então eu queria abrir, amiga, para você começar a falar, né? Seja muito bem-vinda. Nós temos aí aproximadamente 45 minutos para a gente contar, né? Tudo que a gente viveu, tudo que você viveu. E eu queria começar perguntando o seguinte, Flavinha. Quando você começou a se relacionar com o Rodrigo, você não conhecia Jesus, né? Conhecia não, Nath? Não conhecia. Na verdade, o Rodrigo brinca, e é uma brincadeira muito séria, né? Que ele fala assim, eu que levei você para Jesus. E foi literalmente ele que me levou para Jesus. Eu não conhecia Jesus, Nath, não conhecia. E o Rodrigo também não. Também não. A gente vivia no mundo, né? A força do nosso braço, coração cheio de marcha. Vocês se conheceram na academia, né? Foi paixão à primeira vista. Foi na academia. E a gente não tinha nenhuma base, né, de princípio, nenhuma base de nada, Nath. Era a deriva no mar, vamos colocar assim, né? E aí, amiga, vamos lá, vamos fazer essa construção. Aí vocês se apaixonaram, você já tinha o Nanando, né? Ele tinha que idade? O Renan, na época, Nath, isso foi. O Renan devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos. Não, peraí. 94, 95, 96. O Renan tinha uns 5 anos por aí. Tinham 5 anos. E aí foi quando você conheceu o Rodrigo, e aí vocês começaram a se relacionar, e aí depois de um determinado tempo, o Rodrigo dormia na sua casa, ia, voltava. Me conta aí, Flavinha. Me relembra, né? Porque é muito bom relembrar. Ontem eu estava com a Ramar relembrando tanta história, gente. Fui dormir assim com o coração regozijando. Ô, Nath, Nath, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer esse convite, né? Você tem sido muito usada por Deus. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana muito especial, amém, Nath. Amém, amém. Porque uma coisa que eu percebo muito, amiga, é que as pessoas olham pra gente e elas já encontram a gente com um testemunho criado. Verdade, né? Amiga. E às vezes eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de vislumbrar o que a gente passou para chegar até aqui. A caminhada que a gente fez, né, amiga? E é muito importante relembrar a caminhada sempre, né? É verdade. Porque é esse momento que as pessoas vão se adequando, vão se sentindo na nossa história, vão medindo a história delas. Então, assim, só a gente sabe. Eu hoje estava orando, Nath, por essa live e eu me lembrei daquela parte do seu testemunho que você está tomando banho, grávida, sozinha, e que você olha pela janelinha do seu banheiro. Ou seja, hoje as pessoas veem a Nath linda, feliz, pregando o evangelho, mas houve uma caminhada de muita dor, de muita tristeza, né? E no meu caso foi assim também. Eu conheci o Rodrigo numa academia de ginástica. Algum tempo se passou, a gente começou a se relacionar. Eu trabalhava fora, já tinha o Renan. Então, nesse período, eu aluguei um apartamento, fui morar sozinha, até porque eu queria ter uma liberdade maior com o Rodrigo. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia os princípios da Bíblia. Então, eu entendo que a motivação naquela época para alugar um apartamento foi justamente ter essa mobilidade dele poder ir e vir a hora que ele quisesse, né? Então, que a gente namorasse, mas, ao mesmo tempo, a gente tivesse aquela intimidade que, no caso, a Bíblia entrega para o marido e para a mulher, né?
Então, Uhum. na verdade, já estava o pecado instalado, né? Porque a gente já estava vivendo com fornicação. E acontece, Nath, que essa proximidade, por exemplo, eu dei a chave do apartamento para o Rodrigo, né? Então, muitas vezes, o que, que acontecia? Ele tinha a vida dele, individual, e muitas vezes ele chegava na minha casa após as noitadas, as baladas. Então, acaba que isso ainda vai dando mais, vamos dizer assim, caminhos para você entender o que a pessoa vive, na verdade, né? Mas eu Com estava certeza. lá, eu crendo que o meu amor ia transformar ele, que o meu amor podia tudo. O meu amor, imagina, o meu amor pode fazer todas as coisas. Você deu a chave achando que essa liberdade ia trazer essa conexão. Na verdade, essa liberdade deu foi uma libertinagem, né? E uma vazão muito maior para uma vida de solteiro que o Rodrigo tinha, mas ao mesmo tempo ele usufruía do benefício de um casamento, né? Porque o Perfeito. benefício do casamento é trazer um lugar que traz segurança, um lugar que pode descansar, um lugar que tem um sexo com amor, né? E ao mesmo tempo ele não tinha a responsabilidade dessa casa. Ele tinha os benefícios do casamento, mas ele não tinha a responsabilidade do casamento, né? Então Exatamente. acabou que você proporcionou isso para ele e até então estava tudo bem, porque você não conhecia a palavra e de uma certa forma você estava apaixonada por ele, né, Flavinha? Era o seu Totalmente. príncipe encantado, né? Exatamente. E crendo, eu quero destacar isso, Nath, e crendo que a responsável pela mudança seria eu. E Uhum. o meu amor, nossa, o meu era muito boa, eu era muito maravilhosa. Então, o meu amor vai mudar esse homem, o meu amor vai fazer com que ele me valorize. E aí, Nath, é como se você estivesse entrando numa areia movediça, né? Porque aí você ama cada vez mais com o amor humano, vamos colocar assim. Eu ainda não conhecia um amor espiritual, eu conhecia só o amor da carne. E aí é como se você estivesse numa areia movediça. E aí, quanto mais você dá esse amor, vamos dizer, entre aspas, carnal, mais a areia movediça te puxa. Porque mais expectativas são frustradas. E aí você chega uma hora que você já não tem mais força para lutar e sair. Aí você afunda. Foi isso que aconteceu. E aí você se torna escrava desse amor, né, Flavinha? Porque aí Totalmente. você deixa de amar você e passa a amar a vida do outro acima da sua numa condição sobrenatural, né? E aí essa Exato. situação foi que levou você à condição de depressão, não foi, Flavinha? Foi. Porque era um amor é, doentio, né? Porque à Uhum. medida que você se entregava, à medida que você fazia, você também criava expectativa. Essa expectativa era frustrada, automaticamente você ficava mais escrava é como se você precisasse mais ainda desse amor, e esse amor não vinha, e você criava mais expectativa, e acabou que você começou emocionalmente a ficar doente, né? Exatamente, E Nath. começou a ficar com depressão por conta dessa condição relacional que você tinha com o Rodrigo, não era? Exatamente. E, na verdade, Nath, eu percebo que eu já vinha adoecendo ao longo da minha vida, né? Por conta justamente de um contexto familiar. Então, é como se assim, Nath, já haviam marcas dentro de mim. Aham. E as expectativas que eu criei, por quê? Porque eu acho importante falar isso. Quando eu conheci o Rodrigo, eu coloquei ele, Nath, em um pedestal. Eu sentei ele em um trono e joguei em cima dele. Eu acho importante a gente falar isso, Nath. Com Eu certeza. joguei em cima dele a responsabilidade plena de me fazer feliz. Tinha que ser ele. Ele era o meu Deus. Ele era. O dia só ficava bom se ele estivesse comigo. Então você imagina quando ele não estava, o que, que acontecia dentro de O mim. caos que era nas suas O emoções, o né? caos se instalava. Então eu percebo, Nath, que eu já era uma pessoa doente por conta de um contexto, uma história familiar, né? Várias coisas que aconteceram na minha vida. E aí, quando ele apareceu, automaticamente eu. Lembrando, Nath, lembra daquele sonho que eu tinha dentro da minha casa, na casinha de boneca, do casamento perfeito, o príncipe encantado? Quando ele chegou, eu falei: pronto, é esse o príncipe encantado. Então, o príncipe encantado vem aqui
E agora me trate como uma princesa, porque agora você vai me fazer feliz. Chegou o tempo da Flávia ser feliz. Só que a Só minha Flávia irmã, só minha irmã, que a irmã decidiu escolher um caba. Que misericórdia. não tinha nada de príncipe, né? Não tinha nada de príncipe, porque o cara, meu irmão, aí é onde a gente vê, minha irmã. Se teve jeito pro Rodrigo e pro Beto, tem jeito para qualquer homem, né? Tem Porque Nath. o cara só era bonito, mas o resto era bagaceira. A gente fala isso com muito amor, muito respeito, né, ao Rodrigo, mas não tinha como, né, Flavinha? Porque você olhou para ele e se apaixonou pelo que ele era, mas o rapaz era errado até a quinta geração, né, Flavinha? Muito, Nath, muito, muito, muito. Flavinha, me compartilha aí. Agora eu queria que você contasse as histórias na real. Vamos abrir a caixa preta aí. Tá. Me conta aí, amiga, quando foi que você descobriu a primeira traição? Nath, você sabe que outro dia eu estava pensando sobre isso, né? E eu não consigo linkar muito bem o dia que eu descobri a primeira traição. Na verdade, é como se tivessem vindo indícios muito concretos às minhas mãos, sabe? A questão dele ser muito cuidadoso com o celular. E aí, de repente, eu comecei a descobrir as senhas dele de acessar a caixa. Na época, era a caixa postal de mensagem de voz, né? Era, Comecei a era. pegar várias mensagens. Por exemplo, a gente treinava na mesma academia. Então, Uhum. eu começava a observar os olhares e as conversas dele com outras mulheres. Só Ah, que no início, Nath, eu ainda pensava assim, a doença da alma, né? ingênua. Eu ainda achava que as mulheres é que estavam dando em cima dele. Eu achava que eram as mulheres, entendeu? Só que aí, Nath, eu comecei a pegar mensagens que não tinha como, tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio, e-mail, porque eu não sei te explicar como. Outro dia a gente estava morrendo de rir aqui. O Rodrigo falou, pequena, como é que você descobria todas as minhas senhas? Nath, eu não sei. Mas eu tinha todas as senhas dele. Então, assim, eu não consigo dizer qual foi a primeira, mas eu consigo te dizer, Nath, que de repente eu descobri várias. Descobri várias, de todas as raças, loura, morena, japonesa, chinesa, era tudo quanto é tipo de mulher. E também comecei a perceber algumas questões muito vinculadas à pornografia, né? E aí, lá na frente, é que eu fui descobrir que também tinha muita prostituta no meio. Então, foi como se fosse uma sopa de várias coisas e tudo, à medida que a sopa ia fervendo, as coisas iam aparecendo, que o caldo vai secando, né? Aí as Vai coisas vão secando, a aparecendo. coisa engrossando. Flavinha, tô me lembrando da história da menina do salão, que você foi dizer que tinha conhecido uma menina no salão de beleza. Foi, Como Nath. foi aquela história, Flavinha? Não, era o A seguinte, gente eu ri tinha agora, mas, todas. gente, é muito. É louco. É louco. Eu tinha todas as senhas dele, né? Ah. Então, eu descobria todos os relacionamentos que ele tinha. Então, eu tinha que E, terminar o. Flavinha, mas peraí, vamos lá. Tu Hum, entrava, aí tu ouvia as mensagens, certo? sim. Aí, quando tu ouvia as mensagens, como era a tua reação relacionada a ele? Tu brigava, tu fazia confusão, como Não, era? não, eu não falava nada, não. Ô, Nath, olha que interessante. A minha mãe, você conhece minha mãe, né, Nath? Minha É, mãe é fora da curva, né? E eu me total. lembrar, a minha mãe, eu costumo dizer que ela criou eu e minha irmã para o casamento. Ela criou a gente para casar. E minha Uhum. mãe foi um exemplo de esposa, né? E, Nath, em algum momento eu escutei minha mãe falando uma frase quando eu era adolescente. E a minha mãe falou a seguinte frase: eu não lembro para quem foi, mas ela disse a seguinte frase: olha, uma mulher casada, se ela descobre uma traição, ou ela fala para ir embora, ou ela fica calada e luta. Então eu nunca falava para ele que eu sabia. Só que Para ele aí, não ir embora. porque se eu falasse, eu ia atestar, olha, ok, então você pode fazer o que quiser comigo e eu vou ficar aqui. Então eu tinha que ir embora. E eu não queria ir embora. Nath, coisas. Hoje eu vejo que são coisas de Deus, né? Só que o que acontecia? Então eu descobri os relacionamentos, e aí a primeira coisa que eu pensava é: eu preciso dar um ponto final nesse relacionamento. Se eu não posso falar com ele, o que é que eu vou fazer? Aí eu chegava, descobria, aí ele ia almoçar lá em casa ou jantar, e eu virava para ele e falava assim: meu amor, você conhece fulana que mora em tal lugar?
Aí ele já ficava branco, né? Não, por quê? Eu falava assim, não, eu estava no salão de beleza e o fulano estava lá dizendo que está namorando o Rodrigo, que ele tem um estacionamento, e que ele é muito lindo, e que ela está apaixonada, e que ele tem o carro X da cor Y. Aí ele ia ficando branco. Ele ia ficando branco, mas aí ele falava, não, não conheço, não conheço, não, deve ser uma coincidência, deve ter outro Rodrigo com esse carro, não sei o quê. E aí, hoje eu Aí sei. tu, Não, aí eu ficava muito séria, a Nath falava, ah, é? Nossa, que coincidência, né? Porque eu não podia falar, né, Nath? Eu não podia falar, eu sei que é você. Não falava. Nath, mas aí hoje automaticamente quando tu escancarava isso, ele ia lá e ele não dava conta de continuar e ele acabava o relacionamento, né? acabava. Hoje eu sei, meu Deus, Nath, tanto de mulher aí, que ele deve ter falado com as mulheres devem ter ficado assim, gente, esse homem surtou, ficou louco, eu nem frequento esse salão. Eu nem faço unha com essa manicure. Nath, que Cura, coisa. gente! É cada Amiga, era isso que eu história. fazia. Porque, Nath, na época, eu tinha que Ah, lutar com as armas da carne. Eu não sabia que tinham armas espirituais. Se você me perguntar, Flavinha, vamos dizer hoje, se você faria um negócio desse, jamais. Até porque hoje eu sei que a mentira não é de Deus, né? O pai da mentira é Satanás. Mas naquela época, eu estava no começo da minha caminhada, né? E eu tenho pensado muito nisso, Nath, que quando você tem um encontro com Deus, é como se você entrasse dentro de uma casa com vários cômodos. E à medida que você tem esse encontro, por exemplo, você entra pela porta da sala, acendeu a luz da sala. Então, você já entendeu que aqui é a sala. Mas, à medida que você vai entrando dentro da casa, as luzes vão se acendendo. Então, é uma caminhada. E nessa verdade. época, eu já estava nessa caminhada, mas muitas fichas ainda não tinham caído, né? Então, como eu não conhecia a verdade, como é que eu lutava contra o meu inimigo? Usando a mesma arma dele, porque eu virei uma mentirosa. Eu inventava mentiras, Nath. Eu Virou uma difamava detetive pessoas. mentirosa. Eu difamava mulheres. Entende? É complicado, né? Mas, Doideira, enfim, né? mas sei lá, Deus é que sabe. E aí, Flavinha, você foi descobrindo essas coisas, e aí você sempre trazia essas estratégias. Eu lembro que o Rodrigo, uma vez conversando com a gente, disse assim: cara, era muito louco, porque ela descobriu umas coisas que eu disse assim: meu irmão, como é que essa mulher descobriu isso? E era Sim. impressionante como as coisas caíam mesmo no teu colo, né, Flavinha? Você descobria Ai, as coisas assim, era surreal, né? Nath, eu não fazia esforço. Até hoje, Nath, eu não sei como é que eu descobri a tal da senha da Vivo do homem, eu não sei. Na época, quando não existia WhatsApp, essas coisas, não existia aplicativo, a gente está falando, Nath, de 2001, 2002, 2003, tem muitos Uhum, anos isso. Nath, eu uhum. tinha a senha dele, que eu entrava pelo computador, acho que nem existia laptop na época, era computador mesmo. Eu digitava o nome dele, a senha dele, eu tinha acesso à conta dele, com quem ele falou, quanto tempo ele falou, que horas ele ligou. Nath, eu sabia tudo, sem falar que eu tinha a senha da caixa postal. Então, eu ficava o dia inteiro. Sabe, lembra que a gente acessava a caixa postal pelo telefone fixo? Nath, Lembro. eu ligava o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro ligando na caixa postal e apagando as mensagens. Ligava, apagava, ligava, apagava. Desse jeito. Loucura, né, Aí tem Flavinha? como uma pessoa vivendo assim ficar normal, Nath? Não tem, Não, né? não tem. E aí isso potencializou mais ainda o teu estado depressivo, e aí foi quando você pensou até em tirar a própria vida, né, Flavinha? Pensei em tirar a própria vida, porque nessas alturas o João Antônio já tinha nascido, né? Eu já tinha o Renan. Durante esse relacionamento com o Rodrigo, eu engravidei, mais uma vez, sem estar casada. E aí, Nath, é importante falar isso. Quando eu engravidei, que eu fui contar para ele, e ele me apoiou, ele falou para mim, a gente não precisa casar, a gente não precisa morar junto, mas eu vou te apoiar. Nath, eu cheguei a sentir uma esperança que o filho fosse mudar ele. Só que o João Antônio nasceu e durante o primeiro ano de vida do João, os 2 primeiros anos de vida do João, Nath, parece que a coisa fez foi intensificar. Piorou. Então, a frustração foi muito maior, porque era tipo, eu tinha certeza que o filho ia mudar ele. Nath, a frustração foi muito maior. Então, amiga, Nath, eu fui adoecendo de um jeito, mas eu fui adoecendo de um jeito. Nath, eu fiquei tão doente, eu fiquei tão surtada. Nath, eu ficava sozinha em casa, eu gritava, eu puxava meus cabelos. Eu lembro de uma cena que eu fiquei dando volta na mesa da sala, que era grande, na casa da minha mãe.
Nath, eu não sei nem quantas voltas eu dei chorando, puxando os cabelos. Então, eu me tornei uma pessoa extremamente doente, depressiva. Eu não me arrumava mais. Eu era muito triste. Nath, E horrível. O tudo quadro. porque você entronizou o Rodrigo na sua vida, né, minha irmã? Quantas mulheres estão aqui ouvindo a gente, estão nessa condição, porque colocaram seus maridos, os seus casamentos no altar da sua vida, né? No A altar. felicidade, a alegria, o motivo de viver. Eu fico muito chocado quando eu escuto mensagem de mulheres dizendo assim: meu marido me traiu, o meu marido saiu de casa e estou querendo tirar minha própria vida. Isso, para mim, é o primeiro sinal de que a pessoa está colocando o marido, né, o casamento, no altar do coração dela, né? E foi assim que aconteceu com você, não foi, amiga? Você fez isso, adoeceu, vivia tomando remédio, né, Flavinha? E a coisa não melhorava, até o ponto que você disse assim, cara, acho que a única solução vai ser tirar a minha vida, né? Na verdade, Nath, eu comecei a tomar os remédios. Eu fui para o psiquiatra e para o psicólogo depois que eu pensei em tirar minha vida. Depois que eu tive essa tentativa de suicídio, que eu reuni a família e ele para falar que eu tinha tentado tirar minha vida, que eu estava com muito medo. Aí meu pai me encaminhou para psiquiatra, psicólogo, né? Então foi nesse momento que eu comecei a tomar um monte de remédios. Eu cheguei ao ponto de tomar 4 tarja preta por dia. Foi Só que mesmo, aí amiga. Eu nem foi. lembrava que era isso tudo. Só que concomitantemente ao início desses remédios, a minha irmã veio pela lateral, interceptou a minha vida e falou assim: eu quero te levar para um lugar e eu quero que você conheça uma pessoa que vai mudar a sua história. Então, foi quando ela me apresentou Jesus, né? Então, eu conheci Jesus em 2002, Nath. Foi quando o João tinha 1 ano, exatamente, que eu tive essa... tentei suicídio, o João Antônio tinha 1 ano. Aí foi quando eu fui para o psiquiatra, comecei a tomar os remédios e comecei a ter um encontro com Deus. Só que eu ainda tomei remédio muito tempo. Porque é a história da casa que eu estou falando. Comigo, o processo foi assim, não foi imediato. Conheci e fiquei curada. Foi indo, Uhum. sabe, Nath? Foi um Isso é processo. muito bom você estar falando, Flavinha, porque eu vejo muitas pessoas também cometendo esse erro, né? Uhum. Elas estão ali fazendo um processo que o próprio corpo necessita de uma química diferente, estão tomando ali um remédio, e aí elas mesmas se automedicam, se auto é, 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 desistem de tomar o remédio, né? Porque acham que já estão tudo bem, e às vezes acabam trazendo outros problemas. Então você, de fato, foi construindo todo o seu processo de libertação, né? Tanto Uhum. espiritual, quanto emocional, quanto químico, né? Então você teve esse cuidado de não chutar o pau da barraca e dizer assim, ah, não, agora eu já tô zerada, não vou mais tomar, não vou mais fazer. E aí você viveu esse processo que você conheceu Jesus e aí você tirou o holofote literalmente do Rodrigo, né, Flavinha? Nath, uma construção também, né? Foi assim, realmente, foi dia após dia. Para você ter uma ideia, eu conheci Jesus em 2002. E eu entendo, Nath, eu tentando fazer uma recapitulação, hoje eu estava recapitulando algumas coisas, e eu entendo, Nath, que realmente eu fui tirar o Rodrigo do altar mais ou menos 2006, 2007. Foi um processo, né? Foi um Foi um processo. processo. E foi justamente nesse tempo, na verdade, foi aquele. Nath, ó, o dia que o Rodrigo saiu do altar foi o dia que eu estava na igreja e Deus usou aquele pastor para falar comigo e me entregou Jeremias 29:11 e que Deus falou que eu estava curada, que eu podia jogar os remédios fora. Nath, aquele dia para mim olha, foi o dia da minha vida. Se você me perguntar, Flavinha, qual foi o dia da sua vida? Eu vou dizer que foi aquele dia. Porque ali, pela primeira vez, eu entendi que tinha alguém, no caso Deus, que verdadeiramente me amava. E que ele se importava comigo. Porque qual era o meu problema, Nath? O meu problema é que eu vivia em um quadro doente, por carência, e colocando a expectativa de ser curada nos ombros de quem também estava doente. Então, isso é insano, Nath. Isso Loucura. não cura. Loucura. Como é que uma mulher doente, com um coração doente, vai curar o coração doente de quem está com ela, Nath? 2 cegos, a Bíblia fala isso. É Um cego não possível consegue um cego seguir, curar ajudar outro outro, né? cego? Tá entendendo? Então, assim, foi um processo. Então, eu entendo que o dia crucial para mim
foi verdadeiramente quando esse pastor foi usado na minha vida, que foi mais ou menos 2006, 2007. Flavinha, e deixa eu te perguntar uma coisa. E como foi o seu processo, que é o que eu queria conversar muito com as mulheres? Você viveu o processo da traição, você sabia disso? Uhum. Você sabia das práticas do Rodrigo, porque o Rodrigo ele era um cara que tinha vício pornográfico, tinha vício no adultério, bebia, usava droga, né? Ele tinha uma vida e tinha um grande detalhe nisso tudo, né? E odiava, detestava crente, né? Muito, Se Nath. falasse a palavra evangélico, crente, cristão, era assassinato para ele. Porque Exatamente. muitas pessoas me perguntam assim, Nath, será que tem jeito? Porque meu marido detesta, ele diz que nunca vai para a igreja, ele diz que nunca vai se converter, ele não acredita em Deus, e tarará, e tarará. E assim, o Rodrigo, ele tinha um histórico muito parecido com isso, né, Flavinha? Ele Muito, não era Nath. um cara nem religioso de nada, né? Nada. Ele nem se dizia praticante de nenhuma outra religião, nem nada. E aí você não independente dele, independente da situação dele, você começou a se relacionar com Jesus, você começou a viver as suas mudanças, e foi aí que você foi constrangendo ele, né, amiga? Foi, amiga. Ô, Nath, olha só. Quando eu conheci o grande amor da minha vida, que é Jesus, Nath, tudo foi mudando, sabe? Tudo foi mudando. E foi muito interessante porque o Rodrigo tinha essa aversão, né? Por exemplo, Nath, quando ele trabalhava muito, e aí quando ele não estava em casa, eu colocava louvor para tocar, a época do CD, né? Do DVD, do disquinho, você colocava Aham. lá. Nath, se eu me distraísse e ele chegasse em casa e estivesse tocando DVD de louvor, ele abria o DVD, quebrava o DVD e arremessava longe. E ainda me dava uma bronca. Porque além de todo esse quadro de traição, de pornografia, de vícios, de alcoolismo, de prostituição, tudo isso, o Rodrigo ainda tinha uma característica muito forte, que era a grosseria, né? Eu costumo falar que as grosserias dele me feriam mais, muitas vezes, do que as Do que a cobertas de traição. sério. Era muito Eu ruim. lembro. Então, ele era desse nível, ele não aceitava que eu falasse sobre isso. Só que, o que eu acho que, assim, acho não, o que aconteceu, Nath? Quando eu tive o meu verdadeiro encontro com Deus, eu entendi que havia um Jesus que morreu na cruz por amor a mim. E essa história de amor íntima e profunda começou a ser uma realidade na minha vida, automaticamente, Nath, eu comecei a mudar. Porque às vezes, Nath, o que acontece? Eu gosto de falar para as mulheres que escutam nosso testemunho, Nath, que elas não se esqueçam que a gente sofreu muito. E às vezes, quando a gente está num processo de sofrimento profundo, a gente tem uma tendência, uma facilidade para entrar em um lugar de vitimização, onde a pessoa é toda errada e eu sou muito boazinha, eu não merecia estar passando por isso. Só que, de repente, Nath, eu tive um encontro avassalador com Jesus e eu comecei a ver que a Flávia, até ali, ela não chegava nem perto de Provérbios 31, Com de certeza. Provérbios 14. Era uma Flávia doente, era uma Flávia que... Nath, olha só que interessante. O Rodrigo tinha esse tanto de pecado. Nath, eu não tinha pecado igual dele, tá? Mas, Uhum. de repente, eu comecei a descobrir tanto pecado em mim, amiga. Eu comecei a descobrir que eu era um sepulcro, sabe? Um sepulcro caiado. Por fora bonitinha, mas por dentro tava tudo destruído, né? Toda destruída, porque o coração, quando um coração tá destruído, Nath, como é que você ama? É verdade. Eu era vítima, eu era Do mundo. falsa, eu era dependente. Você falou algo aí perfeito, eu era vítima do mundo. Então, assim, e aí, Nath, nesse momento, eu entendo que quando eu comecei a olhar para mim e perceber o tanto de coisa que tinha para ser mudada dentro de mim, foi quando, de uma certa forma, ele já parou de brigar tanto porque eu estava buscando a Deus, né? Porque ele tinha tanta raiva
que ele conta isso, que quando eu falei para ele, eu comuniquei que eu tinha me convertido, que eu era crente e tal, ele reuniu os amigos num bar e a frase dele foi: eu não sei o que eu fiz para Deus, mas minha mulher virou crente. Por exemplo, eu trazia Como se fosse o pior castigo da vida, o né? pior castigo da vida. Quando eu trazia as irmãzinhas aqui para orar e tal, Nath, se ele chegasse aqui, porque eu trazia elas, Nath, quando eu sabia que ele não estava. Porque a mulher tem que ter muita sabedoria, né? Se ele não É, gosta, eu vou ficar confrontando ele? Não vou, não né? vai. Só que às vezes, Nath, acontecia dele chegar. Nath Hum. ficava com muita raiva de mim, misericórdia. Mas é um processo, né? Que eu estava aprendendo e Deus foi construindo algo entre nós através desse processo, né? E aí foi muito interessante porque você começou a viver esse processo genuíno de mudança e a mudança foi tão constrangedora que ele ficava toda hora achando que você ia dar um bote nele em algum momento, né? Que você ia envenenar ele em algum momento na comida, que você estava disfarçando, mas você ia matar ele de alguma forma. Porque a sua mudança foi tão genuína e foi tão linda que ele não conseguia conceber que aquilo era real. Até porque ele não tinha um conhecimento da palavra. Então, Exatamente. humanamente falando, ele olhava e disse assim, cara, tem alguma coisa estranha. Mas aquilo começou a constranger ele, né, Flavinha? E aí, Exatamente. a partir dali, ele começou a ficar tão confuso da sua bondade, da sua transformação, que começou a gerar nele essa curiosidade de saber assim, rapaz, o que está acontecendo, né? Que mudança é essa? Que situação é essa? E é o que eu falo para todo mundo, é muito interessante a gente estar conversando aqui. Ontem, a Ramar, na live, a gente conversando e a gente riu muito. E é muito interessante porque virar o jogo da traição, Flavinha, é você falar de um passado que não te dói mais, né? É você falar de um passado que, na verdade, foi a grande mola propulsora para te impulsionar para Jesus. O Beto me Exato. fala a mesma coisa. Ele diz assim, amor, ainda bem que eu fui rir com você, porque você teve encontro com Jesus e a sua vida foi maravilhosa e foi transformada. E é verdade, né? Uhum. Ontem eu falei uma frase, eu queria repetir hoje de novo, que a frase é o seguinte, que existem bênçãos, existem milagres que são envelopadas da dor, né? Se Exatamente. você descascar, ou seja, se você arrancar essa dor, lá dentro está um milagre. Lá dentro está a Exatamente. bênção. Exatamente. Conosco foi dessa forma. Quando você fala assim, Nath, as pessoas olham pra gente, eu acho muito interessante que algumas pessoas olham, às vezes quando eu posto foto da família, dizem assim, ah, eu queria tanto ter uma família assim, ah, eu queria tanto viver isso. Eu falo, amiga, eu pago o preço que eu paguei, né? Vivo o que eu Exatamente. vivi, né? Caminho no caminho que eu caminhei. E você vai ter, porque o mesmo Deus que abençoa a Nathalie, que abençoa a Flavinha, abençoa a Ana, abençoa a Sara, abençoa seja quem for, né? É muito Exatamente. mais uma condição de uma entrega, é muito mais uma condição dessa busca do que qualquer outra coisa, né? E virar o jogo da traição, literalmente, é você compreender que você não é vítima da vida, né? E que Exatamente. essa dor, ela tá só envelopando o teu milagre. Agora, que dia você vai abrir esse pacote, né, Flavinha? Que foi o dia que você abriu o seu pacote, não sei se assim, cara, agora eu sou livre, agora na minha vida existe um Deus que domina, que cuida. O Rodrigo vai para o lugar dele, que é o meu marido, né? Vocês casaram, vocês viveram todos os Uhum. processos, né, de bênção. E aí as coisas foram se alinhando, né, Flavinha? E há Exatamente. exatamente quase 3 anos, quase 4 anos atrás, Aham. Deus cumpriu a promessa completa, porque trouxe, inclusive, o Rodrigo, que detestava evangélico, detestava crente, detestava cristão, e hoje ele é um grande pregador da palavra, um pastor, um homem Sim. de Deus que prega o evangelho em vários lugares, dá testemunho, cuida de várias vidas, né? Ou seja, literalmente, minha amiga, você virou o jogo da traição, né? Virei. O que uma hora você pensou, inclusive, em tirar a sua vida, na verdade, Deus te deu uma nova vida, né, amiga? Exatamente. E hoje, olhar para isso, eu tô fazendo esse caminhamento, porque a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos, mas é muito lindo de ver tudo isso, né, Flavinha? Eu queria muito ouvir, compartilhar com as mulheres que estão nos assistindo. A grande maioria das pessoas que estão aqui conosco são mulheres. Era ouvir essa história, a sua história, porque ela de fato é uma inspiração. É Amém. compreender. E a outra coisa, né, amiga? Não parou. Não A parou. jornada continua.
Né? Exatamente. Você continua sendo essa mulher que busca a Deus, você continua sendo essa mulher que auxilia o seu marido, você continua sendo essa mulher que tem sabedoria para conduzir as coisas. Hoje vocês fazem parte de um grupo pastoral que cuida de muitas famílias, que restaura muitas famílias. Né? Vocês têm cuidado de pessoas que têm chegado na casa de vocês divorciadas e as pessoas estão saindo daí casadas. Ou seja, aonde habitou o pecado e parecia ser o fim, superabundou a graça, É né? verdade. É Hoje a gente até brinca que hoje o Rodrigo é recabita nível 14. Hoje ele é um cara que ele abomina qualquer nível de acesso à bebida alcoólica. Ele não tem nem flexibilidade, né? Mas assim, não, o cara pode tomar uma taça de vinho. Não existe Não. isso, né? Então, assim, hoje ele foi para um nível que ele disse assim, cara, não dá para negociar, não dá para brincar mais com tentações ou com pecado. Tem sido um homem que tem honrado você, Flavinha, em todo canto, né? Ele fala para todo mundo que ele é a resposta dos seus 8 anos, 10 anos de oração. Nem 10 sei anos, quanto. amiga. Foram 10 anos orando. 10 anos. 10 anos orando, que é outra coisa que eu acho muito interessante falar, né, Flavinha? Tem mulheres que tá aqui, que tá orando tem 1 mês, 2 meses, e já tá para chutar o balde. Não, tô cansada, não aguento mais, não quero. Ou seja, né, ainda não compreendeu o propósito e a missão do que vai vir, né? Ainda está Exatamente. na condição humana, né, amiga? Ainda não entendeu a atmosfera, o propósito espiritual e outra coisa. A visão para a nossa casa, a nossa família, não é uma visão terrena de 80 anos, 100 anos, é uma visão de eternidade, né? Então, Exatamente. lutar 10 anos foi um tapa, né, Flavinha? Olhar para trás. Foi um estalar de dedos. É impressionante. Ô, Nath, você sabe uma coisa que caiu uma ficha para mim hoje, enquanto eu estava orando por essa live? Antigamente, Nath, antes de eu ter esse verdadeiro encontro com Jesus e colocar ele no trono da minha vida, colocar ele em primeiro lugar, eu me identificava com uma mulher cheia de marcas de amor. Marcas de traição, marcas de frustrações por conta de expectativas que não foram bem-sucedidas, marcas de dores. E eu entendia que essas eram as minhas marcas de amor. Só que, Nath, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente entende a mensagem da cruz, a gente entende que a marca de amor são os cravos nas mãos. É a coroa de espinho na cabeça. Então, na verdade, se você não entrar no caminho do Calvário, se você não entrar no caminho da cruz, realmente vai ser insuportável. Verdade. Porque você não vai dar conta. Só que aí, quando você tem esse encontro e você entende que o símbolo do amor, na verdade, é uma cruz, é um madeiro, aí, Nath, a sua percepção de amor muda. E aí a sua preocupação já não é mais ter um bom marido. É ter um marido salvo. Verdade. Muda tudo. Muda tudo. Vamos fazer uma analogia, Nath. Se você está na rua e você vê que tem um buraco e o Beto vai cair no buraco, você vai correr para segurar o Beto, para salvar o Beto. Você não quer que o Beto caia no buraco. Verdade. Então, quando você muda, quando você sofre uma metanoia, quando o teu espírito conecta a Deus, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, Nath, a percepção do amor muda, afinal de contas. Completamente. Completamente. Eu aprendi a amar o Rodrigo o dia, Nath, eu aprendi a amar o Rodrigo o dia que eu tirei ele do altar e deixei de amá-lo porque eu queria ter um marido bom e comecei a amá-lo porque eu queria uma vida salva. Uau. Então Top. muda. Muda tudo. Sabe? A gente tem que... Eu entendo, sabe, amiga, que hoje em dia, por exemplo, o trabalho que você faz via internet, pregando a palavra, é muito importante, porque eu acho que as pessoas estão sendo muito bombardeadas hoje em dia, Nath, com aquele amor de Hollywood. Sabe? Aquele amor final feliz, feliz para Romântico. sempre. Gente, deixa eu te falar, a nossa Hollywood está no céu. É verdade. E o caminho para o céu é bem diferente. É.
Então, assim, sabe, amiga, se não grudar com Jesus, se você não meditar na palavra de noite, se você não estiver Não se disposta, encher dele não se encher dele, se você não estiver disposta a mergulhar em águas profundas, você vai viver no raso. E em só tem tudo. uma de tudo. E, Nath, eu hoje estava meditando e pensando, gente, só há uma possibilidade da gente viver no raso, Nath. Se for para andar sobre as águas. E a gente só vai andar sobre as águas se a gente estiver com Jesus. É verdade. Porque, Nath, nesses 10 anos, tinha dias eu já caminhando com Jesus, eu já tinha tido meu encontro com Deus, um encontro profundo, já tinha parado de tomar remédio, mas, Nath, tinha dias que doía muito. Eu quero que as mulheres entendam isso. Eu me lembrei da sua história, do seu testemunho, você naquele banheiro. Nath, nem que você conte 500 mil vezes. Será que as mulheres vão ter noção de que essa Nathalie aí, linda, maravilhosa, bem casada, mãe já vai ter 4 filhos agora. Nath, será que as pessoas têm a dimensão do que você sofreu? Com certeza não tem. Sabe? Olha Então, só para agora, né? existe um caminho a ser trilhado. Agora as pessoas querem dar 3, 4 passos e querem viver os milagres, né, Flavinha? Isso não existe. E outra coisa, Nath, a gente que, né, gente do Ministério de Casados para Sempre, você é minha líder de Casados para Sempre, eu gosto muito daquela frase da apostila que fala: Deus não cura relacionamento, ele cura pessoas. Perfeito. Nath, como é que Deus ia me entregar um marido convertido, sendo que eu ainda estava tão doente? Ele Tão precisava mazelada, né, Flavinha? É impossível. sabe? Impossível. Nath, existe um processo, existe um propósito, Existem sabe? renúncias, né, Flavinha? Existem renúncias, existem arrependimentos, né? Eu vejo muitas mulheres postando aqui, quando eu falo sobre perdoar. É tão interessante nesse século, essa modernidade, colocar a mulher numa condição. Eu tenho até vergonha, sabe? Tem umas mulheres que chegam e dizem assim: ah, o cara fez isso, é um pé na bunda dele, divórcio na hora, cara assim é mau caráter. Gente, eu fico olhando assim, eu digo assim, gente, como é que a mulher. A pergunta que eu me faço é assim: e como é que você casou com um cara mau caráter? Porque quem escolheu esse cara para casar foi você. Por quê? Mau Exatamente. caráter se casa com mau caráter. Então eu fico pensando assim, cara, como a sociedade é egoísta. E aí eu fico pensando, rapaz, e se Deus mede ela pela medida que ela está fazendo? Pois Ou é, seja, ela não é digna de perdão? ô Porque Nath, a oração do Pai Nosso é essa. exa Perdoa me perdoa como eu tenho perdoado, né? exatamente. Então, e andar nesse lugar, né, Flavinha, que a gente tem caminhado diariamente, é caminhar sobre um lugar de muitas renúncias. As Muito. pessoas olham para a nossa vida e acham assim, não, eles não brigam, não tem nada. Não, gente, deixa eu falar. A gente aprendeu e continua aprendendo e colocando em prática a verdade de Cristo na nossa casa. Por E isso que vai a ser nossa para casa tem paz. Hã? vai ser para sempre esse Para aprendizado, Nath. sempre. As pessoas acham assim, ah, não, o Beto agora é santo, o Beto agora é pastor. Não, deixa eu falar uma coisa para você, gente. Antes de ser pastor, de qualquer título, ele é homem. Uhum. Eu continuo orando para Deus guardar o olho do meu marido. Eu continuo sendo uma mulher que tenta de tudo para ser exemplar dentro de casa. Ou seja, não é uma caminhada para uma reconquista, é uma caminhada para uma conquista diária, né? Exatamente, O que a exatamente. gente faz, né? A comida que a gente bota na mesa, né? A mesa bonita que a gente monta, os filhos que a gente vai educando, a casa que a gente vai arrumando, tudo que a gente vai fazendo é uma construção diária para a gente manter o que a gente conquistou, né, Nath, Flavinha? o tanto de palavra que a gente deixa de falar. Ah, Nath, quantas? é diária a construção. É, E outra coisa, e eu fico pensando neles. Quantas renúncias o Rodrigo e o Beto não tem que fazer diariamente? Porque, Nath, é o que você está falando. Perfeitas nós somos imperfeitíssimas. é Então, verdade. assim, eu acho que quando a maturidade espiritual coloca a gente em um lugar, Nath, é aquilo que fala no Casados, o holofote para gente. É isso aí. Porque se a gente não olhar para dentro da gente, amiga, é muito fácil apontar para o outro. É É muito mais fácil fácil, cobrar sobre o outro. com Só que, certeza. Nath, isso aí que você está falando, Jesus falou, e foi uma pregação de Jesus, são as palavras de Jesus. Olha, se você quiser vir após mim, me seguir, faz o seguinte,
Pega a tua cruz, mata a tua carne e me siga. Negue-se a si mesmo, né? Nath, isso é para sempre. É verdade. Até o dia que a gente encontrar com Jesus. É verdade. É E eu fico verdade. me lembrando, quando a gente vai lá em Provérbios 31, que fala: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Aí tem o versículo, acho que é o 11 ou 12, que fala assim: ela só faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida ao seu marido. Nath, deixa eu te falar. Eu não faço só bem ao meu marido todos os dias da vida dele. Verdade, amiga, nem eu. E aí, como é que eu vou me colocar em um lugar de justiça própria? E posso te De falar mais? exigir que ele seja também santo e que ele faça sempre tudo perfeito, né? Ô, Nath, eu vou te falar mais. É muito doido. É só no espírito que a gente entende algumas coisas, sabe? Nath, eu nunca cometi adultério assim, em relação ao Rodrigo. Nunca traí ele. Nunca. Mas hoje, meditando na palavra de Deus, Nath, eu já traí muito esse homem. Opa! Ô, Nath, você sabe o que Deus me trouxe à memória? Que tinha dias que eu tinha tanta raiva do Rodrigo, que sabe qual era o meu passatempo? Ficar deitada, imaginando se ele morresse eu no velório. Inclusive, você não só traiu ele, como você assassinou ele, né, amiga? Não, literalmente, assassinei, matei, eu fiz tudo. Tá entendendo, amiga? Só que a gente só consegue entender o pecado, a gente só consegue entender que não existe hierarquia de pecado quando a gente tem um encontro com aquele que morreu por nós e se fez pecado por nós. Senão a gente vai ficar nessa mesmice do mundo, que o adultério, a traição é um horror. É imperdoável. É um pecado imperdoável. Agora, eu ser uma mulher rixosa dentro da minha casa, não tem problema. Porque não tem problema, não é pecadão. Tá entendendo, amiga? Então não dá, amiga. Se não tiver uma maturidade espiritual, não consegue mesmo. Flavinha, eu tenho uma pergunta para te fazer, para a gente caminhar para o fim, que é a seguinte. Amiga, e hoje, você continua pensando, tendo pesadelo, com medo, insegura, tendo crise de ciúme com o Rodrigo, com medo que ele volte a praticar? De jeito nenhum. Nath, deixa eu te falar um negócio. Sabe qual é a minha segurança hoje? A minha segurança hoje é que o grande amor da minha vida, que é Jesus, é o grande amor da vida dele. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, que o Rodrigo luta diariamente com todas as forças dele. Não é porque ele não quer trair a Flavinha, é porque ele não quer trair a Jesus. Amiga, hoje eu não tenho menor preocupação. Hoje eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo é um homem fiel, mas por quê? Não é porque a Flavinha é top, mas é porque ele teve um encontro com aquele que é fiel. E ele tem buscado ser a imagem e semelhança desse Deus que é fiel. Nath, deixa eu te falar um negócio que é o que eu mais fico impressionada com a cura que Jesus faz na gente. Amiga, a minha história hoje, o meu passado hoje, ele só sai pela minha boca quando é para dar o testemunho. Nath, eu costumo falar uma frase que é a seguinte. As pessoas costumam dizer assim, não, mas o seu testemunho, você olha para as suas cicatrizes, porque você já não sente mais dor, mas você sabe que está lá. Amiga, mas eu me atrevo a falar uma frase diferente. O amor de Jesus, quando me invadiu e me fez uma nova criatura, foi tão poderoso que ele não só fechou as feridas, como ele tirou as cicatrizes. Amém. Então, quando eu estou aqui conversando com você, falando daquela velha criatura que traía, que era infiel, que era viciada em isso, Nath, eu estou falando de uma velha criatura que já morreu, que não existe mais. E essa pessoa, e essa mulher que sofreu tanto, ela também já não existe mais. Ela morreu. Hoje eu sou uma nova criatura, Nath. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou tão livre, tão livre, tão livre, que eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu falo isso para eles. Mas, Nath, a minha segurança hoje não está nem nesse amor. A minha segurança está no amor que é eterno. Nath, muda tudo. Muda tudo, amiga. A minha confiança está no Senhor.
por isso, as pessoas me perguntam muito também, Nath, você confia no Beto? Eu digo, gente, deixa eu responder uma coisa para vocês, eu não confio nem em mim. Mas eu confio num Deus que cuida de tudo, que guarda tudo, que tem E posso falar, milícias de anjos para guardar o que é meu, e vou te falar né? mais, Nath. Uma vez me perguntaram aqui, a gente estava ministrando aula de casados, e aí uma moça perguntou, ok, Flavinho, o testemunho de vocês é lindo, você perdoa o Rodrigo, mas me fala aí, hoje ele é pastor, vocês são líderes de uma igreja, ministério de família, e se você descobre hoje uma traição? Nath, eu nunca tinha sido perguntado isso para mim, sabe? Me perguntam muito isso. Eu falei assim, oxe, perdoa de novo. Vou perder minha bênção, Nath. Deus tem um propósito na minha família. A minha família é o projeto de Deus e ainda vou dizer mais, Nath. Rapidinho eu vou falar isso. Nath, a sua decisão de perdoar o Beto, a minha decisão de perdoar o Rodrigo vai reverberar pelas nossas gerações. Até a milésima. Até milésimo, isso é um ato de amor com os nossos filhos. É verdade. E os nossos filhos, eles sabem do nosso testemunho, e os nossos Sabem. filhos entendem o que é o perdão, o que é realmente perdoar, como o perdão apaga todas as dores. É verdade. Então, amiga, é só bênção. É. Meu Deus, Nath, a traição. Vou te falar uma coisa. A traição do Rodrigo foi a ponte, é a ponte que me leva para morar no céu. Nath, se esse homem não tivesse feito nada, onde que eu estaria? Uma vidinha mais ou menos de mentirinha, até um bom casamentinho, talvez, morando numa casinha até legalzinha, mas sem viver o sobrenatural, vivendo aqui na terra. Nath, não quero isso. Não ia viver, amiga. É igual a mim. Na verdade, eu digo pro Beto que, na verdade, tudo que eu vivi com ele foi que fez o que a gente... Eu não estaria nem aqui na internet falando o que é que eu ia ser. Que história que eu ia contar. O que é que eu ia testemunhar, né? Como que eu ia ajudar? Como? Porque as pessoas realmente estão cansadas de ouvir a teoria de pessoas que nunca viveram a prática, né? Eu recebo muita mensagem das pessoas dizendo assim, Nath, você me entende, entendo mesmo. E hoje eu entendo, né, Flavinha, que essa dor, ela na verdade, ela foi... Deus derramou uma graça tão grande, né? Um amor tão lindo sobre as nossas vidas, que ele não só alcançou a nossa vida, na verdade, ele nos deu autoridade para ajudar outras vidas, né? Então, é além da nossa casa, é além da nossa descendência, né, amiga? É um alcance, uma abrangência que nem a gente tinha ideia, né, Flavinha? E eu acredito de verdade, amiga, que aqui conosco, nessa live aí, tem 520 pessoas aí que estão aqui com a gente. Eu acredito de verdade que existem muitas pessoas que estão aqui, que Deus está querendo derramar essa porção desse milagre na vida delas, para que também elas possam alcançar as próximas gerações. Porque Deus, ele não fala de uma vida, ele fala de gerações, né? Ele sempre se revelou na palavra como um Deus que passa de geração em geração. Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Então, ele quer ser o Deus da Nathalie, do Caio, do filho do Caio, do neto do Caio. Ele quer ser exatamente, né, amiga, da sua vida, da vida do João, do Renan, dos seus netos. Então, assim, a gente não tem ideia de como nós podemos mudar, né, a história das próximas gerações a partir de um perdão, a partir dessa virada de chave da traição. Amiga, nós estamos com 1 minuto e 40, nós estamos encerrando. Flavinha, que delícia estar aqui contigo, amiga. Eu tô com muita saudade. Eu acho que eu vou pegar um banquinho e sentar na porta da sua casa esses dias aí, viu? Vamos combinar. Amo muito você, viu, Nath? Te amo muito, amiga. Amo muito você. Amo muito você, amo muito o Rodrigo. Vocês fazem parte da nossa história. Choramos muito, mas sorrimos muito. Vivemos histórias e construções de viagens inesquecíveis. Né? Eu quero honrar a sua vida porque você é uma amiga muito mais chegada que irmã. Amém. Que a gente tem vivido coisas do reino sobrenatural e temos muito a conquistar, a viver. Obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe, minha irmã. Te cubra com o sangue dele, a vida dele esteja sempre na sua casa. E para vocês, deixa eu abrir aqui os comentários só para encerrar. E para vocês que estão aqui conosco, quem chegou agora por último, que quiser assistir essa live, vai ficar gravada aqui no IGVT. Compartilha também com as pessoas que você acredita que merecem escutar essa história que traz esperança, que traz refrigério, né? E é como a gente sempre fala, né, Flavinha? Se teve jeito para mim e para Flavinha, se teve jeito para o Beto e para o Rodrigo, gente, pode ter jeito para qualquer um na face da terra.
Pode Amém. ter certeza. E eu queria agradecer mais uma vez, minha amiga. Te Obrigada por amo, viu? tudo. Te Obrigada por amo. tudo. Te amo, Deus te abençoe. Um beijo e nos vemos amanhã na próxima live. Amanhã tem mais convidado especial. Aliás, essa semana toda está sendo muito Ô, especial. glória, hein? Vai ser Deus uma bênção. abençoe. Amém. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Tchau, tchau.